Bom dia, primeiro ano. Então hoje vamos continuar nosso estudo dos gráficos aí. Funções do segundo grau, máximos e mínimos. Muito bem, nós vimos que a função do segundo grau, o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Então, seria desse tipo aqui ou deste formato aqui. Então, aqui nós temos quando aquele coeficiente A é negativo, nós temos este formato de parábola. E quando o coeficiente A é positivo, nós temos este formato de parábola. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, existe a parábola, tem uma curva. E tem um ponto extremo aqui, uma posição extrema, que seria o seu ponto limite, dependendo da posição que ele vai. Então, este ponto, em qualquer uma das situações, são chamados de vértices. Então, eu posso ter um vértice dessa maneira ou daquela maneira. Então, eu tenho aí o vértice da parábola. Bom, máximo, ele é quando eu tenho esta posição. É o valor máximo que a função assume. É o valor máximo tomado no eixo y. Por isso, esse ponto se chama máximo. E quando eu tenho este formato aqui, A positivo, o ponto é chamado de mínimo. Então, quando eu tenho esta posição, eu digo que nós temos um valor máximo. E quando nós temos esta posição, eu tenho um valor mínimo. Certo? Vamos ver como funciona isso agora, como se calcula, como se obtém esses pontos. Vamos ver esta função. Então, aqui temos uma função de segundo grau, x² menos 6x mais 8. Muito bem. Então, como fazíamos o gráfico? O gráfico é feito, primeiro, as raízes. Você pode descobrir as raízes primeiro. Então, vamos ver aqui. Quem são as raízes? 2 e 4. Então, temos aqui que as raízes 2 e 4. Agora vamos lançar os dados que nós temos no gráfico. Aqui nós temos a interseção y. Então, aqui nós temos a interseção y. O A é positivo, Então, nós vamos ter um gráfico desta maneira. Vamos fazer melhor essa parábola aqui. Então, nós vamos ter um gráfico que é uma parábola dessa maneira. Se a parábola é dessa maneira, nós vamos ter um valor mínimo. Então, já sabemos, só analisando os números, sabemos que vamos ter um valor mínimo. Vamos fazer o gráfico. Então, vamos fazer o gráfico assim. Uma representação não estamos fazendo dentro de uma escala aqui, então uma representação simples assim. 8 é interseção y. Vamos marcar aqui aleatoriamente 8. Estou fazendo sem escala. As raízes 2 e 4. Fiz um pouco maior, vejo que o 8 tem uma escala diferente, só para fazer uma representação. Então, esse gráfico vai fazer esta curva aqui. Muito bem. Aí nós temos que descobrir quem é esse valor aqui, ó. O valor mínimo, o valor vértice. Nesse caso, o vértice é o mínimo, exatamente pela curvatura da parábola. E como se faz para descobrir esse valor? Aí usamos duas fórmulas. Então, eu escrevo assim, ó, x do vértice. X do vértice vai ser, então você vai fazer menos b sobre 2a.
Peraí, como que eu vou fazer isso? Menos b sobre 2a. BA. Aquilo que já fizemos no Bhaskara várias vezes. É o mesmo B, é o mesmo A. Então, quem é o B aqui? O B é menos 6. Como eu tenho menos B, menos menos vai dar mais 6. Então, vamos colocar aqui. O x do vértice vai ser menos B. Menos menos 6. Pode fazer? Posso. Menos, aí eu vou colocar assim. Menos 6. Tudo isso sobre 2 que multiplica A. Quem é o A? 1. Não tem nada aqui, o A é 1. E agora faz a continha. Menos duas coisas, sempre quando eu tenho dois menos assim, fica mais. É menos 1 vezes menos 6, como se eu tivesse o menos 1 aqui fora do parênteses. Muito bem, então vamos fazer. Vai dar 6 sobre 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então sabemos que o x do vértice aqui é o 3. Agora vamos ver o y do vértice. Como descobrimos o y do vértice? Y do vértice a gente descobre assim. Seria o valor que queremos no eixo y. Seria este valor aqui. Por quê? Porque vértice é um ponto. Lembra quando nós vimos lá pontos? Então, vértice é um ponto. E se eu quero um ponto, eu preciso de dois valores para definir um ponto. O x e o y. Então, agora nós vamos ver o y do vértice, que número que vai dar. Como eu calculo? Você calcula assim, ó. Menos delta sobre 4a. Mas quem que é o delta? O delta lá da fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar o delta? Então, o delta, nós calculamos o delta assim, ó. B quadrado menos 4ac. Então, eu calculo primeiro o delta? Sim. Então, vamos fazer o delta aqui. Delta vai ser b quadrado menos 6 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 8. E aí faz essa continha. Nós vamos ter aqui 36 menos 36, 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 8 vai dar 32. Então, 4 vezes 8, 32. 36. Então, eu faço lá. O número aqui vai dar 4. Como assim? 36 menos 32, 4. E agora vamos fazer o y do vértice. Então, vai fazer menos delta, menos 4. Vou fazer com outra cor aqui. Menos 4 sobre quanto? 4 vezes 1. Que o A é 1. 4 vezes 1. E faz a continha, o resultado dá menos 1. Esse é o x do vértice. Então, eu tenho que o meu vértice é o ponto 3 menos 1. É o ponto aqui. Menos 1. Aí está o calculado. Vamos ver mais um exemplo, então.